A paz do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Você que está me acompanhando agora nesta live, me dá um segundinho. Eu quero aqui trazer uma palavra ao seu coração. Essa palavra, por esses dias, ela tem martelado no meu coração para eu trazer. E eu vou trazer essa palavra. Com certeza tocaria um pouco do meu testemunho. E tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, né? Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, na tua presença eu coloco neste momento a minha vida. Esta palavra que estarei trazendo, Pai, em nome de Jesus. Fala aos corações de cada um daqueles que participaram, que entrarem nesta live. Fala ao coração de cada uma delas, no nome de Jesus. Porque é em Jesus, ó Pai, que todas as coisas estão sendo reveladas. É em Jesus que todas as coisas estão sendo prometidas. Através de Jesus, muitas promessas têm sido feitas. E quantas pessoas em Jesus têm sido libertas. E nesta noite, em nome de Jesus Cristo, meu desejo não é diferente do desejo do coração de Cristo quando foi para aquela cruz. Nesta noite, meu desejo não é diferente, mas que sim, o Senhor fale através desta live ao coração de cada um que entra nela. No nome de Jesus. E a palavra que eu quero trazer aqui está em 2 Pedro, no capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Olha o que ele está falando aqui. Estes introduzirão secretamente heresias, ou seja, mentiras. Às vezes você, né, tem ali toda uma visão, tem passado ali toda uma visão do reino, né, entre dentro disso doutrina, princípios por meio dos quais nós nos aproximamos de Cristo, mas vem alguém com suas mentiras, ou seja, falsos mestres, e tenta introduzir uma visão diferente da visão sua, da sua visão que você, né, tem trazido ali com a intenção de adorar Cristo. E se a sua intenção é adorar Cristo com o que você prega, trazendo doutrinas e princípios, esses falsos mestres introduzirão mentiras que o quê? Que tentarão deturpar aquele ponto de vista, todo aquele conjunto de princípios e doutrina que você tem trazido para poder aproximar as pessoas de Cristo, com o intuito de o quê? O contrário de você, que é aproximá-las de Cristo, fazer com que as pessoas se aproximem de Cristo, os falsos ensinamentos dessas pessoas serão afastar as pessoas de Cristo. E aí Pedro ele continua dizendo, esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou. Cristo resgatou as pessoas, né? A pessoa vem para a presença de Cristo, Cristo liberta, transforma, dá entendimento, dá sabedoria, mas a luta ela é tão grande que no caminho, às vezes, a pessoa ela quer o quê? Se acomodar, viver uma vida de acomodismo. E ela, o que ela faz? Ela já não dá ouvido mais à verdadeira palavra. E sendo assim, ela procura comichões, pessoas para poder falar aquilo que ela, muitas das vezes, precisa ouvir para amaciar o ego dela. E quando assim faz, ela procura pessoas, aí ela começa a se encher de lixo, ou seja, de conhecimento que afasta as pessoas de Cristo. E quando assim acontece, meu querido, essas pessoas, elas
chega a negar o soberano que os resgatou. Cristo vai lá e traz ela, mas ela agora começa a negar a Cristo, dando um ouvido para mentiras. E assim ela vai introduzir no meio do povo de Cristo. E aí a Bíblia fala assim, ó, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É disso que eu quero falar. As pessoas, às vezes, com essas atitudes, elas trazem sobre ti repentina destruição. Uma pessoa vê ali certo tempo, ó, lá um homem de Deus, mas depois ela vai assistir a vida daquela pessoa, mas aquela pessoa ela era um homem de Deus. O que aconteceu com aquela pessoa? Existem duas coisas, ou ela deu ouvido aos prazeres mundanos e já não quer mais servir a Cristo, ou então ele permanece na presença de Cristo, e o que acontece? Permanecendo na presença de Cristo, ele tenta introduzir um estilo de vida que é diferente do estilo de vida transmitido e cobrado como vida daqueles que servem a Cristo. E quando assim acontece, meu irmão, são dois tipos de pessoas, como eu falei. Nós podemos entrar na história do filho pródigo. Tem um que vai, mas tem o outro que fica. E nessa história que eu estou falando aqui, essas pessoas trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E quando trazem repentina destruição, né? E você vai entender o decorrer desta mensagem, porque eu vou estar lendo mais. E você vai entender o que eu quero falar. Repentina destruição, porque ele vai trazer a ira de Deus sobre eles, que é o que vai dizer no capítulo 1 de Romanos. Entendeu? Eles atraíram a ira de Deus, né? A gente usa de uma situação para poder, quando a gente, vou usar um exemplo aqui, a pessoa tem uma plantação e ela quer trazer água para aquela plantação, ela vai fazer uma forma de trazer água de um rio para aquela plantação, ou muitas das vezes uma pessoa, é um caso que muitas das vezes surge, uma pessoa não tem energia e ela tenta atrair por meio de um gato, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas um exemplo para que você entenda o que eu quero dizer. Então as pessoas atraem de alguma forma aquela coisa para aquela, para ou a energia, ou então ela atrai então, né, a água para o seu canteiro. Assim também as pessoas atraem a ira de Deus. Ou ela atrai o amor, que é em Cristo, buscando a Cristo, em Cristo, viver os princípios da Bíblia, ou ela atrai a ira de Cristo. E aqui voltando para o assunto aqui, ó, vergonhosos desses homens, olha só. Muitos seguirão o caminho de quem? Dessas pessoas que tentarão introduzir, que estão na presença de Cristo, ou então pessoas que se foram, né? No caso mais específico, as pessoas que ficaram, elas começam agora a introduzir na igreja, algumas pessoas começam a segui-la, né? Aí diz, muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aqui e ali, às vezes você vê alguém falar mal da obra de Deus, mas é por causa disso. Às vezes por causa de uma falha de alguém, né? Todos nós somos falhos, muitas das vezes. Tem coisas que as pessoas, muitas das vezes, defamam a gente porque a gente fez. Se sem a gente fazer, eles já defamam, imagina a gente fazendo, né? Um certo ditado popular que eu ouvi uma certa vez é que a pessoa, ela não vai ver uma melancia na cabeça de uma pessoa que não é cristão, mas na cabeça de alguém que é cristão, ele consegue enxergar esta moeda, ou então um caroço de arroz. E nessa situação aqui, ó, muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com história que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, preparando-os em abismo tenebroso, a fim de
serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele. Ou seja, como essa pessoa está vivendo hoje, está se negando. A forma, estilo de vida que essa pessoa está se deixando se levar, deturpando o corpo de Cristo, né? Isso daí aconteceu no passado. Pessoas ouviram o evangelho por intermédio de quem? Por intermédio de Noé. Quando Noé ele pregava, a Bíblia diz que Deus ele veio e falou para Noé, agora você vai construir a arca, porque eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. E por que ele estava trazendo o dilúvio sobre a terra? Porque muitas pessoas se casavam naquele tempo e se davam em casamento e não davam ouvido ao que Noé estava pregando. Noé agora estava pregando uma palavra de arrependimento para que as pessoas viessem a se arrepender. Se arrepender de quê? Porque naquele tempo estava uma depravação de pecado. O ser humano ele estava muito corrompido. E agora Cristo Cristo ainda não tinha vindo, mas Deus, através de Cristo agora, num Cristo que ia vir, porque foi prometido quando Adão e Eva caiu, ele falou para assim, olha, uma semente nascerá da mulher, e essa semente que vai nascer da mulher, né, ele vai, né, pisar na cabeça da serpente, que ele estava falando de Cristo que viria. Então as pessoas agora elas passariam a acreditar em Cristo, né? Então a vida em Cristo é isso. Tem o período quando ele estava sendo prometido de vir e o período agora que nós estamos, que ele já veio e nos concede a salvação. E aí a Bíblia diz que Noé, ele pregava, voltando para a história de Noé, Noé pregava para aquele povo, arrependei-vos, 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 e as pessoas não davam ouvido. E naquele tempo, lá no livro de Lucas, vai dizer que o tempo de Jesus vai ser como no tempo de Noé. Muitos se casavam e se davam em casamento, né? As pessoas, ou seja, dando a entender, as pessoas faziam plano, as pessoas, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar, eu vou comprar isso, eu vou comprar um carro. Então as pessoas faziam planos, né? E não davam atenção ao que Noé estava pregando. Então, mas o que eu quero te fazer chamar a tua atenção para você entender aqui, não é essa história que eu estou falando. Essa história eu estou falando como exemplo para você entender o que eu quero falar. E que é aqui, ó, muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens e se entregarão aos prazeres da carne. Como no tempo de Noé, as pessoas se entregaram aos prazeres da carne e não deram ouvido à verdadeira palavra. E aí também aqui tratando depois disso que nós tratou, pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Aí de tudo isso que eu falei, ele vai falar bem assim, olha, há muito tempo a sua condenação de quem? Dessas pessoas. Muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens. Quais homens? Homens que aqui vai dizer, no capítulo 2, no versículo 1, aí a Bíblia vai dizer, no passado seguiram falsos profetas, ou seja, os falsos profetas, né? Eles pregando todo tipo de palavra contra o caminho de Cristo, pregando contra todo o caminho. Aí esses daí, né? A Bíblia fala, muitos seguirão o caminho deles, vergonhoso desses homens, e por causa deles será difamado o caminho. Há muito tempo a sua condenação paira sobre ele e a sua destruição.
E aí agora Pedro ele fala: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E eu começo aqui a minha pregação. Olha, meu querido, ele não poupou anjos. Nós sabemos que os anjos são conservos, servos dos servos. Lá em Salmo vai dizer que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que buscam a Deus. Ele habita ao redor. A Bíblia fala que Satanás ele vive em derredor, rodando, mas o anjo ele vive em redor para te servir. A Bíblia diz que quando Jesus viveu o que viveu, a Bíblia diz que ele foi tentado durante tantos dias e depois deste tempo veio um anjo e veio servir a Jesus. Então, o anjo ele é feito para isso. Conservo, servo dos servos. Então, nós sabemos que ele tem poder, porque foi instituído por Deus o poder sobre esses anjos. E ele sendo feito para servir, a Bíblia diz que Lúcifer, ele intentou tomar de Deus, mas o poder, o trono de Deus, uma certa história que diz que ele tentou tomar o trono de Deus. Mas aí Deus vê que do coração dele saiu esse intento. A Bíblia diz que Deus ele faz que o fogo ele se desfaz, o fogo desfaça aquele anjo de luz que ele era, um anjo. E a Bíblia vai dizer lá em Ezequiel, capítulo 27, 28, se eu não me engano, 27, que um fogo se consumiu de dentro dele, desfez toda a beleza e transformou ele no que hoje ele é. E aí a Bíblia diz que juntamente com ele, aqueles que se juntaram, Deus lançou fora. E agora, quando isso acontece, ele agora se torna o quê? A Bíblia diz que agora eles ficam presos. E isso, por que eles ficam presos? Eles ficam presos aguardando um juízo. Este juízo agora é de Deus indo contra Satanás, porque Deus ele faz o inferno, cria o inferno para lançar Satanás lá dentro. E aí a Bíblia diz que Satanás ele vive no mundo paralelo a este nosso, e ele anda tentando, assim como no Jardim do Éden, ele anda tentando deturpar a sua mente. A nossa mente, a mente de muitos, como foi o caso desses aqui. Que eles chegam a negar o soberano, chegam a deixar de viver os princípios cristãos para viver os princípios deturpados que nos afastam de Cristo e traz uma multidão consigo. E quando ele traz essa multidão consigo, assim também foi a história de Satanás. Ele corrompeu o coração dos anjos, e quando ele corrompeu o coração dos anjos, os anjos foram lançados, uma terça parte foi lançada no céu. E agora eles vivem trancados, no sentido, eles andam presos em um mundo paralelo a este daqui, tendo acesso a fazer todo tipo de... Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele consegue ter acesso nesse sentido de destruir, de tentar, de deturpar o seu pensamento, de desviar e prender muitas pessoas no pecado. E aí então a Bíblia vai dizer assim, olha, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados
para o juízo, meu querido. E sendo reservado para o juízo é para Satanás. O juízo não é para você, o juízo não é para mim. Quando eu toquei na história aqui dessas pessoas que se deixaram disturbar, eles tiveram a sua mente disturpada por Satanás, eles foram enganados, e assim como eles foram enganados, e que se enganaram pensando que poderia ser contra Deus, os anjos, eles enganaram essas pessoas, esses profetas, esses mestres, e estes mestres agora enganados, eles começam a enganar a pessoa, e aí Deus, ele coloca o juízo para Satanás. Aí a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo serão salvos, aqueles que não creem já está condenado, ou seja, ele já participa como réu deste juízo que está para Satanás. E sendo réu deste juízo que está para Satanás, a Bíblia diz que Deus, ele manda o Espírito Santo, manda Jesus vive a obra redentora, e quando vive a obra redentora, a Bíblia ela vai nos dizer que, lá no capítulo 14 de João, do Evangelho segundo João, ele chega a dizer: eu vim, vivi o que tinha que viver, vivi por vocês, agora vou para o Pai, vou preparar-vos lugar para onde que eu esteja, vocês estejam também. Neste mesmo capítulo que ele diz essas verdades que te traz segurança, a Bíblia vai dizer que ele diz assim: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo da verdade, que vos conduzirá à reta verdade. O Espírito Santo que a Bíblia diz que ele vai ver se olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vou enviar o Espírito Santo que vos conduzirá à verdade, que vos convencerá da verdade, o juízo e do pecado. Do pecado porque muitas das vezes não cremos nele. Muitas das vezes a nossa fé é baseada no modo artificial. E aí ele diz bem assim, olha, do pecado porque vocês não creem em mim. Então, quando a gente não cremos nele, Deus, a cada dia que nós buscamos a se aproximar de Cristo, ele coloca tanto querer como efetuar dentro de nós. E quando ele coloca tanto querer como efetuar dentro de nós, aí sim, aí nós passamos a evitar o pecado. E aí ele disse, ainda continuando, do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, por quê? Porque muitas das vezes você já percebeu que quem tem autoridade na mão para praticar a justiça, neste mundo que vivemos, quando não tem ninguém olhando, ele não. Muitas das vezes ele faz vista grossa. Mas quando tem alguém vigiando, aí eles fazem o quê? Aí eles vão lá e praticam aquilo que eles têm, porque senão é considerado um crime. Assim, diante de Cristo, do pecado eu falei, da justiça, porque não cremos nele. Ele já não está mais aqui. Ó, rapaz, não pode fazer isso. Ó, rapaz, não faz. Então ele já não está mais aqui. Então, mas nós temos o Espírito de Deus que foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque o Deus deste século, Satanás, ele já está julgado. E nestes dias o que tem acontecido, assim como Satanás, ele foi lançado fora do Éden, porque é onde ele vivia, e agora ele está em cadeia esperando o juízo, assim tem acontecido na vida de muitos. Também, neste mundo natural, tem acontecido a questão desta pessoa que eu falei aqui, o falso profeta, que ele enche-se de palavras heréticas e traz sobre o povo e traz multidão com ele para se afastar de Cristo. Existem pessoas que se entregam ao vício da bebida, da droga. E aí as pessoas elas ficam presas nisso, na prostituição, em tudo que é prazeroso para a carne, para tudo aquilo que é tão prazeroso. E aí a pessoa fica presa nisto. E quando fica presa nisto,
O tempo está passando, foi designado um tempo para que a pessoa viesse a se arrepender. Se ela não se arrepender, o juízo vai chegar. O juízo vai chegar. E aí, continuando esta mensagem aqui, diz da seguinte forma: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre como eu falei ainda agora. Pregador da justiça, e mais 7 pessoas também condenou, olha só, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, ou seja, Noé e a família dele foi salva. Apenas Noé e a família dele foi salva. E aí, continuando aqui, ó. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra. Quem conhece a história de Sodoma e Gomorra? A Bíblia ela fala que aquele povo estava depravado, era homem com homem, mulher com mulher, e Deus trouxe um juízo sobre aquela terra. E todos conhecem a história. No tempo de Noé, trouxe o dilúvio. No tempo que Deus ele viu esta cidade que estava entregue ao sodomismo, a tudo que os prendiam no homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, ele traz o fogo. E aí a Bíblia fala assim, olha, reduzindo-os a cinza, tornando a exemplo do que acontecerá aos ímpios. Olha só o que ele fala. Trazendo como exemplo o que acontecerá às pessoas que deixarem de acreditar neste evangelho, que foi o evangelho que Cristo morreu, que foi o evangelho que Cristo derramou o sangue dele por mim e por você, mas livrou Ló naquela terra onde todo mundo estava entregue ao homossexualismo, ao sodomismo, a tudo aquilo que era o homossexualismo. A Bíblia diz que tinha um homem lá dentro. E este homem, ele foi livrado por Deus. Sabe por quê? E a Bíblia diz assim, ó, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinha princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e mantém em castigo os ímpios para o juízo. Então, tem muitas pessoas, eu quero ler aqui ainda em Romanos para fixar mais esse ensinamento que eu estou trazendo, essa palavra que eu estou trazendo no dia de hoje. Romanos, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que, tendo conhecimento de Deus, não o adoraram, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Aí ele continua lendo aqui, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração. Aí é onde eu volto a questão dos anjos. Como ele reservou aqueles anjos em cadeia, ele está reservando muitas pessoas em cadeia também. Na cadeia do vício da bebida, na cadeia do vício da droga. Tem muitas pessoas que estão presas em seus prazeres, mas sabe por quê? Mas os seus, olha só, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram. É o exemplo que eu falei. E ele continua dizendo aqui, ó.
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. E assim como ele reservou os anjos em cadeia, ele está reservando muitas pessoas, até mesmo como no exemplo da palavra que eu li em 2 Pedro, esses falsos profetas que estão pregando toda mentira contra Cristo, afastando as pessoas de Cristo. Mas o que é deles está guardado. O que é deles está guardado. É por isso que hoje nós vemos muitos pastores, nós vemos muitos diáconos. É a verdade. É a verdade. Não estou aqui para pregar apenas como uma classe contra uma classe de pessoas. Estou aqui para pregar contra as classes de pessoas que a Bíblia condena. Que a Bíblia, ela condena. E a Bíblia diz aqui da seguinte forma, onde eu estava lendo, Pedro, no capítulo de Pedro, 2 Pedro, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Ou no sentido de ficar, porque como eu falei da história do filho pródigo, tem o que vai e tem o que fica. Tanto aquele que seguir o caminho daquele que siga, que vai para o mundo viver o que, quanto aquele que permaneceu dentro da casa de Cristo, dentro da casa de Deus, como é naquela parábola. Teve o que foi e teve o que ficou. E o que ficou, em todo tempo ele teve a oportunidade de ter aquilo, de exigir, buscar aquilo que era dele, estava dentro da casa, que era dado por Deus, ele não buscou. Então, tanto um como o outro, tanto que seguiu o caminho desse profeta, que vai ficar dentro da casa de Deus, que é exemplo deste filho pródigo, ele está lá, ele está seguindo, levando muita multidão com ele, com seus ensinamentos. O que é destes estão guardados. Porque se ele não poupou os anjos, ele não vai poupar. Não vai poupar. E nem aquele que foi, porque ele preferiu viver no pecado. Meu querido, eu fui uma pessoa que eu escolhi, por um certo tempo da minha vida, ir para o mundo, viver os prazeres do mundo. Talvez você que está me vendo, me assistindo, você sabe do que eu estou falando. Talvez até em sua mente você pode pensar, mais um tempo esse irmão aí se... Verdade, mano. Mas eu clamei o sangue de Jesus. Esta palavra tem sido pregada como foi no tempo de Noé, exemplo do que eu falei de Noé. Era para arrependimento das pessoas que Deus tinha entregado aos seus prazeres. Vai viver, mas tem sido pregada uma palavra para que volte, filho, como o filho pródigo voltou. Porque nós somos levados a isso, a se entregar ao erro. Mas só que nós temos o conhecimento, o nosso coração, ele clama por Deus, ele quer Deus, ele quer viver o que é de Deus, tenho certeza. Você que está me assistindo, se tiver alguém me assistindo, mas em algum momento alguém vai assistir esta mensagem, você deseja viver na presença de Deus, você deseja estar na presença de Deus. Você deseja estar na presença de Deus. E eu, na minha situação, eu voltei para a presença de Cristo. Eu voltei para a presença de Cristo. Hoje estou pregando a palavra de Cristo. E eu sei que muitas pessoas
ao ouvir o que eu tenho falado, as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão buscar essa oportunidade em Cristo. E a Bíblia, eu quero ler aqui também em 2 Timóteo, não sei se é em 2 Timóteo, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se. Então, graças a Deus, eu não estou achando aqui, mas a Bíblia vai dizer que este evangelho de Cristo, ele foi feito para pessoas como o exemplo de vida que eu vivi, pessoas que, mais especificamente, para você entender, pessoas que roubam, pessoas que matam, pessoas que... Porque Deus, ele veio para o doente. Deus, ele veio para o doente. Deus, ele veio para você que talvez possa ter se entregado para o mundo de pecado, que tenha se entregado ao mundo de pecado. E Deus, neste dia, ele lembrou de você. E eu quero louvar um louvor nesta noite. Eu espero que você, da onde você estiver, você busque a Cristo. Cristo quer te salvar. Cristo quer fazer a obra na tua vida. Ele quer te resgatar. Hoje alguém falou o seu nome para mim. Deus lembrou de você, meu filho. Deus lembrou. Hoje alguém falou o seu nome para mim. Que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho, mergulhado em solidão. Sou o teu Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento eu vou abençoar você. O sorriso que havia, o que aconteceu? Você era tão animado para buscar Deus, de repente desistiu. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido nesta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar.
perderam no caminho. Está sozinho, mergulhado em solidão. Sou o teu Deus que tudo pode, tudo ver. Neste momento eu vou abençoar você. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho, mergulhado em solidão. Mas eu sou o teu Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento eu vou abençoar você. Neste momento eu vou abençoar você. Cristo quer te salvar, meu irmão. Cristo quer te salvar. Cristo te ama. Cristo te ama. A exemplo dessas pessoas, dessas classes de pessoas, tanto o anjo, tanto as pessoas que não deram ouvido ao que Noé pregou, como as pessoas no tempo de Ló, que não deram ouvido, com certeza ali foi pregada a palavra, e as pessoas não deram ouvido, o fogo veio sobre aquele lugar, sobre aquela cidade, livrando apenas. Tudo que eu tenho para dizer, clama o sangue de Cristo, porque Cristo vai te ajudar, Cristo vai te levantar. Esta é a palavra que eu tenho para trazer no seu coração. Não seja a classe nesse tempo. A classe desse tempo é aquela que fica presa na droga, na bebida, na prostituição, tudo que é deste mundo, que vem para satisfazer os seus desejos. Isso tem, talvez, por você não ter dado atenção à palavra de Deus que você conhece, Deus permitiu que você se entregasse aí. E agora que você se entregou, você está preso, que você não consegue sair. Tem pessoas que buscam casa de recuperação. Tem pessoas que buscam por diversos lugares ajuda e não conseguem se livrar. Mas existe uma pessoa que pode te ajudar. Existe uma pessoa que pode te ajudar. Essa pessoa se chama Cristo. E neste dia, para você que está assistindo este vídeo, eu quero aqui falar contigo. Você que quer aceitar Jesus, você vai orar comigo. E se um dia você se encontrar, olha, você fala para mim, olha, naquele dia que você estava, eu aceitei a Jesus. É o que eu desejo. Eu desejo isto para você, porque um dia dentro de um presídio eu aceitei a Cristo. Cristo fez a obra. Eu cheguei a me afastar, mas Cristo, ele me trouxe de volta. Sabe por quê? Porque ele via dentro do meu coração um desejo. E quando eu estava, como estava, eu clamei a Cristo e Cristo me levantou, porque ele viu que eu não estava ali, já não estava mais gostando daquela vida. Então ore comigo assim, meu Deus, da onde você está, fale comigo, meu Deus, eu cometi toda sorte de erro, eu cometi toda sorte de falha, mas eu quero voltar, eu quero voltar. Deus, eu quero voltar, eu quero voltar a te buscar, eu quero voltar a conseguir acordar de madrugada para orar. Eu quero conseguir voltar, Deus, a jejuar. Clama o sangue de Jesus. Você que tem saudade do tempo da vida que você tinha com Cristo, da comunhão que você tinha com Cristo, pede para Ele, volta a escrever o meu nome no livro da vida, volta a escrever meu nome no livro da vida, livro que o Senhor criou para escrever o nome daqueles que desejam a salvação.
Então busque a Cristo neste momento, ore a Ele, fale com Ele, me dá força, Senhor, porque eu não consigo sozinho, eu quero, mas eu estou preso a este mundo. O Senhor, da mesma forma que Ele permitiu você se entregar, a vontade permissiva dele vai permitir você se levantar. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir se você ouvir e abrir, eu entrarei e cearei contigo. Deus, ele quer entrar novamente para o seu coração, mas é necessário ele ver um coração arrependido, arrependido de todas as atitudes que você esboçou para o mundo para o qual você se levou. Talvez por não ouvir o seu pastor, talvez você não ouviu a sua esposa, hoje você já não está mais com a sua esposa, você está separado, porque você achou que você podia tudo. Os anjos pensou que podia tudo, pensou que podia vencer a Deus, mas eles foram jogados dentro daquela cadeia e eles estão esperando o juízo que vai vir sobre eles. Para eles já não existe mais perdão, mas para você tem perdão. E neste dia, tudo que você precisa é buscar a Deus, busca a Deus, busca a Deus, busca a Deus neste momento. Peça, Senhor, entra na minha vida, volte a me restaurar, volte a me fortalecer. Deus quer te fortalecer. E essa oração que eu faço para você, por você, nesta noite. E finalizo por aqui esta pregação. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.